Muito certo. Ok, agora oficial, pessoal, meu boa noite. A gente iniciou a gravação da aula de hoje. Como combinado, então, vocês já devem estar com o Scratch instalado. Se não estiver instalado, a gente anteriormente simplesmente passou as instruções e elas estão lá no nosso Classroom, em atividades, como baixar o Scratch, está o site, vocês clicam no site, vai aparecer esta imagem aqui para vocês, ou muito próximo dessa imagem, só para que consta em gravação. Vai aparecer para vocês já esse site aqui, com marcado Windows, se vocês tiverem uma máquina Windows, e vocês veem descarrega direta aqui, ele vai baixar o Scratch para a máquina local de vocês. Depois, o normal de toda e qualquer instalação, você clica duplo em cima do ponto .exe, aqui em Next, 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 ele vai simplesmente instalar para vocês. Caso vocês não consigam, achem lento o site, eu também disponibilizei a última versão que eu baixei hoje à tarde aqui, vocês podem baixar aqui pelo Classroom, tá? A última versão que constava no site hoje à tarde é 3.19.2. Tá legal, pessoal? Pois bem, uma vez baixado, ele vai apresentar ou vai abrir uma tela muito semelhante a essa aqui. A minha está com a 3.18, eu já comentei, porque eu estou com a versão ainda do semestre passado, mas ele não altera praticamente nada nessas versões, sendo o importante vocês notarem que vocês têm que trabalhar com o Scratch 3, porque existe, obviamente, o Scratch 2 e alguns blocos são ausentes no Scratch 2. Ele muda também um pouquinho o layout da tela, mas até os programas que rodam no 2 rodam no 3 e vice-versa, tá certo? Pois bem, pessoal, eu acredito que vocês já devem ter feito isso, eu só formalizei essa questão para vocês terem na gravação. A gente comentou também que a gente vai utilizar bastante a partir da aula de hoje, se necessário, de novo, se necessário, a sala de dúvidas, que ela sempre vai ficar aqui no Meet, com esse link. Eu já estou nela, está aqui, eu estou com o microfone e a minha câmera fechada, obviamente não tem ninguém. Tenho que entrar na sala de dúvidas aqui para fazer perguntas? Não, pessoal, não tem que entrar, não é obrigatório. Se você quiser um atendimento mais privativo, vocês podem usar isso, porque lá a gente pode compartilhar tanto eu a minha tela, ou vocês a tela de vocês, fica bem ao critério de vocês, tá ok? Desculpa ser repetitivo, mas é que agora está sendo gravado para ficar para vocês consultarem quem não pôde assistir a aula de hoje. Agora vamos lá, então, para o nosso início da nossa segunda aula. Deixa eu só estabilizar um pouquinho a imagem. Beleza, alguém me dá um áudio. Agora eu acho que vocês estão enxergando a aula 2, Introdução ao Scratch, correto? Sim. Correto. Sim. Obrigado. Obrigado. Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai falar e o que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai começar, eu já havia falado antes de começar a gravar com vocês, que a gente vai começar a usar um ambiente de programação desenvolvido pelo MIT, né? A gente já conversou. MIT é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é assim como Berkeley, eu acho que a UCLA e Stanford, são os grandes berços, né, da computação. Eu acho que eu já falei isso para vocês na aula passada. E a questão do Scratch foi desenvolvida pelos pesquisadores, ela é relativamente nova, ela foi desenvolvida pelos pesquisadores para difundir a questão da programação, o desenvolvimento de algoritmos de forma indolor. Por que indolor? Eu já brincava para vocês, no século passado, quando eu fiz a minha disciplina de algoritmos, a gente usava o que a gente usou na aula passada, usava aqueles diagramas de bloco com todas as imagens, e o professor, meio carrasco, né, não era tão bonzinho quanto eu, ele fazia a gente resolver todos os problemas antes no papel, literalmente no papel, fazia um algoritmo genérico, que a gente vai ver o que é isso hoje, escrevia ou desenhava em diagramas de bloco, e somente depois a gente ia para codificar, e naquela época se usava Pascal, né? De novo eu brinco, né? Século passado. O que o pessoal do MIT descobriu? Descobriu que o que a gente já sabia, que os diagramas de bloco são excelentes para a estruturação do raciocínio, só que são um saco para te usar, e o aluno tende a não querer fazer aquilo. Muito menos querer usar uma caneta, ele quer usar o computador. Pô, o cara veio para um curso de tecnologia, ou veio para um curso em que ele vai aprender a linguagem algoritmo, a programar, e vai começar a ficar fazendo desenho. Então, o MIT desenvolveu essa ferramenta, e eu já falei isso, ela tem que ser vista como uma ferramenta transitória de apoio à estruturação do raciocínio lógico de vocês, ponto.
Vocês não vão desenvolver grandes códigos aqui, grandes programas aqui, não é a ideia. É a ideia de fazer uma transição entre a estruturação do raciocínio normal, dito para vocês, para o raciocínio computacional através de arrastar blocos. Muito próximo do que vocês fizeram lá naquele site, o estudo dirigido, para quem fez o estudo dirigido 2, que eu passei na aula passada, tá ok? Legal. Mas para eu falar e entrar na questão do Scratch, e entrar principalmente na questão de desenvolvimento de algoritmos, a gente tem que falar sobre algumas questões básicas, tá? É uma coisinha um pouco chata, muito básico para vários de vocês, mas faz parte do enredo, efetivamente, a gente estruturar o raciocínio de vocês dessa forma. Então, existem as operações básicas, tá? Na solução da maioria dos problemas, é necessário que as variáveis tenham seus valores consultados ou alterados. E, para isso, podemos definir um conjunto de operadores. Só para relembrar, na aula passada eu não falei para vocês que o computador é uma coisa bem simples e extremamente limitada. Ele só faz 2 tipos de operação. Alguém se lembra quais são os 2 tipos de operação que ele faz? Sim, não? Mais ou menos. Lógica Quem e mais tenta? aritmética. Isso. Ele só faz 2 tipos de operação, ou é lógica ou é aritmética. Lógica, todas elas estão aqui. O que é uma operação lógica? É uma adição, desculpa, aritmética, perdão. O que é uma operação aritmética? Ou é uma adição, ou é uma multiplicação, ou é uma subtração, ou é uma divisão. Ponto final. Depois só tem as operações lógicas ainda, que são os Cs, os ifs, que a gente vai ver mais adiante. Então, a gente tem que pensar que ele é simples. Se ele é simples, as únicas operações aritméticas são essas 4 básicas. E daí vocês, obviamente, conhecem efetivamente pelo maisinho, multiplicação pelo asterisco, menos e a divisão. Normal. Se vocês relembrarem a aula passada, eu também falei de uma coisa chamada de von Neumann, lá na arquitetura de von Neumann. Entrada, memória, processamento, memória, unidade de saída. Sempre passa pela memória. Tudo que é processado passa pela memória. Aos poucos você já deve ter descoberto isso. Ah, meu computador está uma carroça. Daí alguém mais inteligente lá vai te dar aquela frase maravilhosa. Ah, aumenta a RAM do teu computador que vai melhorar. Vai, na maioria dos casos vai. Porque se tudo que tu processa no computador, que são esses 2 tipos de operações, passam pela memória, quanto mais memória, mais rápido vai ser a tua máquina. Sim, realmente. Principalmente quando está com pouca memória, o sistema operacional já enche praticamente os teus 8 GB, dependendo da versão que você está usando, 4, então ela se arrasta. Então esse raciocínio está correto. Daí mais adiante vocês vão dizer assim, ó, o pessoal vai dizer, ah, mas troca, eu tenho um notebook antigo, vou trocar. Não, velho, aumenta a memória e bota um M2 lá, um SSD ao invés do teu HD. Ah, o que é isso? Nada mais é o que tu botar uma memória de massa que tem uma velocidade maior. HD é uma coisa mecânica, o SSD é uma memória. M2 é um slotzinho de memória que tu coloca nos notebooks. Pois mais adiante em arquitetura, vocês vão ver, quem faz computação vai ver isso, mas tem que ficar para vocês a mensagem de que isso vai agilizar, porque quanto mais memória e mais rápido for essa memória, mais rápido vai processar. Pois bem, porque eu fiz toda essa enrolação aqui para vocês, para te dizer o seguinte, para mim botar um dado, uma operação, seja ele um dado ou um dado sendo um operador matemático ou lógico, eu tenho que botar ele numa área de memória. Essa área de memória a gente chama de variável. Então, se eu sei que eu tenho que dar uma entrada, esta entrada ou vai ser um numérico, um alfanumérico, ou vai ser um termo como uma adição, uma multiplicação ou um termo lógico, eu tenho que passar isso efetivamente para uma área de memória chamada de variável, que é exatamente isso que a gente está falando nesse primeiro slide. Quais são os tipos de variáveis que existem? Bom, a gente poderia ficar a aula inteira falando de várias linguagens de programação e o conjunto que elas implementam, das quantidades de variáveis. No entanto, eu posso generalizar. Independente de qual linguagem de programação, tu vai ter 4 tipos de variáveis ditas clássicas. Algumas linguagens têm mais, a maioria das linguagens tem mais do que 4 tipos, mas são variações desses 4 tipos, e todas têm esses 4 tipos, que são os inteiros, os reais, os caracteres e os lógicos. Bom, pessoal, o que é inteiro? Qualquer número inteiro, negativo, nulo ou positivo.
tá certo? O que é um real? Conjunto dos inteiros. Conjunto dos reais, daí a gente brinca. O que é um número real? Um número que tem vírgula, tá? Isso aí a maioria das pessoas falam isso. Mas, na verdade, é qualquer número real, negativo, nulo, positivo, tá certo? Então, aquela história. Os inteiros estão dentro dos reais. Não vale o oposto. Então, sempre as linguagens vão ter ou do tipo inteiro ou do tipo real. O que eu uso para representar um número? Se tu quer um número inteiro, usa um inteiro. Se tu quer um real, usa um real. Daí, mas tu acabou de dizer, se eu defino um número lá, um 3.14, que é o pi, eu posso guardar no inteiro? Não, porque efetivamente ele é um real. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Eu tenho que tomar cuidado nessa definição. Ah, mas então eu vou definir tudo como real. Eu acabei de falar para vocês que tudo que é processado no computador vai ter que ir para a memória. Ou vai ter que ter uma variável. Uma variável nada mais é que um espaço de memória. Se eu começar a definir minhas variáveis com tamanhos muito grandes, eu estou subutilizando a memória do meu computador. Estou botando uma caixa grande para armazenar uma coisa pequena. Ah, então é por isso que tem os tipos de dados? É isso. De forma geral, são esses 4, inteiros e reais, caracteres e lógicos. Pois bem, o que são caracteres? Caractere é qualquer conjunto alfanumérico. O que é alfanumérico? O que não é um inteiro e um real cai na história do alfanumérico. Está começando a ficar simples. Então, letras, nomes, caracteres alfanuméricos do tipo arroba, etc e tal, aí estão dentro desta classe, deste tipo de variáveis. E por último, o que não é um número inteiro, real, não é um caractere, só pode ser o operador lógico. O que é o lógico? É um tipo especial de variável que armazena apenas verdadeiro ou falso, as famosas variáveis booleanas. Ou é verdadeiro ou é falso, até um colega de vocês falou isso há pouco. Ou é 0 ou é 1, ou é verdadeiro ou é falso. Isso é um outro tipo de variável. A gente vai usar mais adiante. Então, assim, ó, os 4 grandes tipos de variáveis são estes aqui. Todas as linguagens implementam esses 4 tipos primitivos que nós chamamos. Depois tem várias variações do mesmo tema. Mais adiante, quando vocês chegarem e estudarem linguagem de programação, vocês vão abrir mais o universo. Mas, por enquanto, eu sei que eu preciso ter uma entrada, um algoritmo tem que ter uma entrada, e ela pode ser o quê? Ou um operador matemático, ou um operador lógico, ou ele pode ser um caractere que tu vai botar, um caractere alfanumérico, daí ele entra como caractere, ou ele pode ser um comando, entra como lógico, ou ele é um real, ou ele é um inteiro. Só isso que a gente tem que saber. O próximo slide aqui fala exatamente o que a gente já antecedeu, que é o uso de variáveis. Tudo que você processa no computador, que você quer introduzir no computador, tem que passar pela memória. As áreas de memória, elas têm o nome de variáveis. Aqui a gente faz analogia, e a maioria dos livros de algoritmos de vocês, que vocês vão ler, eles vão fazer analogia que você enxerga a memória do computador como um grande arquivo, em que cada gaveta contém efetivamente uma informação. Então, a gente poderia dizer que aqui tem uma variável chamada gaveta 1. Então, daí, de novo, entra naquela história. Que tamanho tem que ser minha gaveta? Será que ela tem que ser do tipo inteiro ou ela tem que ser do tipo real? Ou ela vai gravar ou guardar alfanuméricos, então ela tem que ser do tipo caractere. Ah, não, mas ela só vai guardar a opção se é 0 ou é 1, se é verdadeiro ou é falso. Ah, então tu define aquela gaveta lá como uma gaveta lógica. É a definição de uma variável, tá certo? Vocês vão ver que em algoritmos, tá? Tanto no Scratch, lá a gente define geral as variáveis. Mas depois, especificamente, quando vocês avançarem na programação, algumas linguagens são tipificadas. Tu tem que dizer que tipo de variável tu está usando. Tá certo? Então, tem que ficar bem claro esse contexto, esse conceito para vocês. Isso aqui a maioria de vocês já sabe, né? Já deve ter ouvido falar ou suspeitava. Mas também, já falando em variáveis, é só tomar uma aguinha. As variáveis têm nomes, né? Devem ser dados nomes. Bom, aqui as eternas dilemas de um programador, né? Eu sempre brinco que tem dois tipos de programadores, né? Tem os extremamente econômicos e tem os que tem uma quedinha para romance. Porque eu brinco isso. Os caras colocam os nomes das variáveis, os econômicos. A1, 2, 3, 4, A5, A6, A7, A8, A10. Só ele e Deus sabe o que significa o A14.
no início, né? Porque depois nem ele, só Deus vai ficar sabendo. Principalmente se não documentar o que é um A14. Ah, não sei o que é um A14. E tem outros que são, que eu brinco, que são mais românticos, eles colocam valor do salário do funcionário trainee. Bom, também não precisa colocar o nome de uma variável desse tamanho, né? Então tem que ter o velho bom senso. Neste velho bom senso, existe algumas regras de como você deve dar nome às tuas variáveis. E algumas regras que tu não pode infringir. Quais são essas regras, assim, independente de linguagem? Essas regras variam de linguagem para linguagem de programação, mas, no geral, elas atendem, no mínimo, esses requisitos aqui, que a gente já começa a doutriná-los a ter essa boa política de definição de nome de variáveis. Se tu define a variável, por exemplo, a definição de variável salário, pode ser sal de salário, underline, func de funcionário. Então a pessoa já entende salário de funcionário, não precisa escrever salário do funcionário, mas não bota A37. Entende? O velho bom senso. Então, aos poucos, vocês estão pegando. E eu estou falando underline. Underline é aquele risquinho para baixo, tá certo? Embaixo da letra, na caixa da letra, que a gente chama. Por que underline? Porque um dos requisitos é que não pode conter caracteres especiais, leia-se acento, C cedilha, E comercial, etc. e tal. E não pode ter espaços do tipo func, sal, branco, func. São duas variáveis. Variável sal é um, variável func é outro. Então, existem algumas regras de formação. E esse slide exatamente coloca esses quesitos aqui. Os nomes das variáveis podem ser atribuídos com um ou mais caracteres. O primeiro caractere de uma variável não pode, em hipótese alguma, ser um número. Bom, isso aqui é bem óbvio, mas vamos lá. Por que eu não posso colocar o primeiro nome de uma variável com número ou chamar uma variável de número? Por exemplo, a variável 37. Por que vocês acham que eu não posso botar um nome de uma variável 37? Quando eu fico em silêncio é uma pergunta, tá, pessoal? Vocês podem falar. Porque daí o computador vai ler como 37, não como com uma variável. Exatamente. Ou pior, se eu assumisse que isso é uma verdade, que 37 pode ser um nome válido de variável, como o bendito do computador, que a gente vai chamar mais adiante lá, então a gente vai ver que tem um compilador, um interpretador, vai saber que quando tu escreve 37, é a variável 37 ou o número 37. Não vai saber, né? Passa a ser ambíguo, né? Aquela velha máxima que não pode. Então, por esse motivo, tu nunca começa ou dá um nome de variável numérico. Não existe isso. Essa é a primeira regra. O nome de uma variável não poderá conter espaços em brancos. A gente já falou, salário de funcionários. Então, usa sal, se tu quer abreviar, sal, underline, func. Ou coloca os maiúsculos para separar as palavras, no sentido de separar sal, func com F maiúsculo. Então, tu escreve tudo junto, porém, com caixa alta e caixa baixa. Tu consegue ler ela de uma forma mais clara, mas jamais botar espaço em branco, porque espaço em branco ele está separando as duas variáveis. Vai achar que são duas variáveis. Então, são regras, assim, ó, bem basiquinhas, mas que fazem uma diferença enorme. E vocês têm que já se doutrinar a fazer isso, porque toda a linguagem de programação vai ter. A gente brinca que são técnicas de bom uso. Depois, quando a gente for para código, bem mais adiante, na metade da disciplina em diante, eu vou mostrar para vocês, limpa o ambiente, limpa a tela, inicializa as variáveis, são aqueles viciozinhos bons, aqueles toques que a gente tem, né, que eu sempre digo que eu sou cheio de toque, tem que estar tudo arrumadinho. O código é assim também. Se tu começa a te doutrinar já, te programar, iniciar a tua programação já estruturado, limpar as variáveis, inicializar as variáveis, limpar a tela, comentar no final, pá, cara, aquilo tu faz de forma automática, tu vai ver o quanto é bom, ou melhor, quanto teus colegas vão gostar de ti, que tiverem fazer manutenção nos teus códigos, né? Senão a recíproca também é verdadeira, eles vão te odiar se tu não fizer. Não poderá ter nome de variáveis uma palavra reservada, como, por exemplo, a instrução de um programa. Tu não vai dar um nome de variável fim, início, start, end, go, if, porque são palavras reservadas. Ah, Salles, mas e como eu vou saber quais são as palavras reservadas? Assim que tu começar a programar, tu vai ver que existem comandos, e esses comandos são as palavras reservadas, tá? Mais adiante a gente vai resgatar essa questão. Agora, assim, ó,
engulam por enquanto, não pode ter nome de palavras reservadas. Ah, mas quais são as palavras reservadas? Elas variam de linguagem para linguagem? Sim, mas a grande maioria se replica em todas as linguagens, que foram essas que eu falei, o end, né, o fim, se fosse um português estruturado, um se, um if, um while, um for. Então, vocês vão ver. A maioria das linguagens de programação usa uma ideia, um ambiente. Ideia nada mais é o que é o ambiente, o editor e o executor da linguagem, em que quando você usa já uma linguagem, desculpa, uma palavra estruturada, ela já muda de cor, ou troca de relevo, ou fica sublinhada. Isso depois a gente vai ver mais adiante quando vocês começarem a programar propriamente dito. Não poderão ser utilizados outros caracteres que não sejam nomes e números, tá? As famosas, botar variáveis, por exemplo, números aqui acentuados, isso não rola, é um caractere especial. Então, assim, ó, esqueçam o português quando vocês vão programar, tá certo? É simples assim, o inglês tem acento, tem caractere especial? Não. A maioria das linguagens deriva da língua inglesa, ou é muito próximo da língua inglesa. Então, assim, ó, por isso que a gente sempre brinca, um bom programador tem problemas sérios com acentuação, porque ele não está acostumado a acentuar. Então, ele não está acostumado a usar caractere especial do tipo C cedilha, etc. e tal. Então, isso vocês têm que levar tudo isso na formação dos nomes de variáveis. Pois bem, outra questão, que agora eu sempre brinco e eu gosto de falar isso, se tu entendeu o contexto de entradas, von Neumann, entrada, memória, processamento, memória, saída, tu entendeu o conceito de variáveis. Se tu entendeu o conceito de variáveis, constante passa a ser tranquilo, porque o que é uma constante? É uma variável que não muda de valor. Pronto, essa é a melhor definição de constante. O que é uma constante? O pi, por exemplo, 3.14, é uma constante. O pi, inclusive, na maioria das linguagens, o PI, o escrito pi aí, MATLAB, Octave, que vocês vão ver, ele já é uma constante, vocês não precisam nem definir ela. Se tu digitar pi lá no MATLAB, no Octave, ele vai te devolver 3.1415 e toda aquela parte do pi, que são as famosas constantes. Eu posso fazer efetivamente, eu criar uma constante? Pode. Por exemplo, tu fez um programa em que faz a variação, a conversão de dólares para reais, em que efetivamente tu entra com o valor em dólar e ele te dá o valor em reais. Para isso, tu vai ter que ter uma constante, que não é tão constante, né, que é a variação do dólar, né, que seria a cotação do dólar. Então, tu pode botar lá dólar igual a hoje, sei lá, hoje deve estar uns 5,40, 5,50, não sei quanto dá o dólar, mas deve estar girando em torno disso. Tu pode definir ela, uma variável, e de definir que ela é variável, passou a ser uma constante, porque tu define um valor para ela. Constante local, porque toda vez que ela encontrar o valor, a variável dólar, ela vai botar o conversor lá de 3.40, desculpa, 5.40, 5.50, que é a cotação. Isso passa a ser uma constante. Então, nada mais é, sem enrolar mais vocês, uma constante é uma variável que não sofre alteração, até que ela seja alterada. Até o próprio pi aí, vocês vão ver, se eu fizer pi igual a 5, ele vai aceitar, de forma local. Depois que você fechar o teu programa e chamar de novo um outro programa, e pi, ele vai estar com a variável efetivamente que a linguagem definiu. Mas conceitualmente, constante é uma variável que não sofre alterações de valor, certo? Expressões matemáticas. Uma expressão do tipo x é igual, e daí eu vou começar com a precedência de dentro para fora, porque a gente já vai começar a pensar nessa precedência. Lá na matemática, quando vocês estudavam, não estudam matemática, existe uma precedência dos sinais, que é o parêntese, o colchete e as chaves. Existe essa precedência. Como essa equação aqui é representada, essa equação matemática com chaves, colchetes e parênteses, é representada computacionalmente. Perde-se toda a chave e colchete, se usa só parênteses. Ah, mas se só usa parênteses, o que eu resolvo antes? Sempre com precedência, de dentro para fora. O que é de dentro para fora? Qual é a minha primeira precedência? O primeiro que abre e fecha, o 30 mais 2. Eu podia sacanear agora para vocês pedir qual é o resultado disso aqui, tá? Mas não vou fazer isso. Mas vocês vão ter que fazer de dentro para fora, o 30 mais 2, depois este com este. Pegar o 32 ali, de 55 dividido por 32. Depois, qual é a precedência? Este
com este, porque é o último. Pega o resultado de 55 dividido por 32 e multiplica por 43. É isso que eu estou falando com as precedências mesmo, que usa só o parênteses. Tá? Isso é motivo, pessoal, entrada, processamento, saída, é motivo, assim, num teste de mesa de dar muito problema, porque tu esquece efetivamente de colocar corretamente as procedências. Como eu sei disso, pessoal, um macetezinho, ó, conta quantos abriu, 1, 2, 3. Tem mais algum que abriu? Não. Quantos fechou? 1, 2, 3, tá certo. Tem grande chance de já tá certo, senão já vai dar erro aqui. Tá faltando um parênteses. Tá legal? Por exemplo, matematicamente eu uso a área, que está errado aqui, não tem que mais acentuar, né? Pode ver que quando tu joga computacionalmente eu tirei o acento, porque não existe isso aqui, não existe uma variável área acentuado, tá? Existe sem acento. Pi vezes raio ao quadrado. Isso matematicamente está correto, a gente está cansado de saber que isso aqui é o símbolo do pi, e quando eu coloco um número assim subscrito, ele é ao quadrado. Computacionalmente, eu vou ter que fazer o π é 3,14159 vezes raio vezes raio. O que é raio vezes raio? É raio ao quadrado. Ah, o computador só faz operações simples, aquelas 4 operações simples. Sim, então, efetivamente, um quadrado, eu estou fazendo raio vezes raio, é a mesma coisa. Algumas linguagens já existem comandos para quadrado, por exemplo, MATLAB Octave, que a gente vai trabalhar, se eu pegar a variável e fizer o acento circunflexo, o acento que está em cima do 6 ali, 2, ele leva esse aqui ao quadrado. Qual a diferença desse para esse? Nenhuma, só sintaxe. Sintaxe é a forma com que eu escrevo o meu comando. Semântica é o significado. Então, isso aqui, ó, raio vezes raio, é raio ao quadrado. A semântica dele é raio ao quadrado. A sintaxe é raio vezes raio. A sintaxe desse aqui é raio, acento circunflexo 2. A semântica dele é raio ao quadrado. Ele se equivale, tá certo? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês as simplificações. Pensamento matemático, pensamento computacional. Tá legal? Na verdade, eu só estou fazendo uma tradução, tá? Eu só estou mexendo na sintaxe, na forma com que eu arranjo ou defino minhas variáveis ou os meus comandos. A semântica aqui continua a mesma. O que foi calculado aqui, foi calculado aqui. O que está sendo calculado aqui, está sendo calculado aqui ou aqui. Beleza. Sem mais delongas, tá? Sem mais delongas, então vamos ao nosso primeiro exemplo. Esse aqui é um exemplo extremamente complexo, tá? Vocês vão se matar rindo, mas eu vou usar muito isso aqui, por quê? Se eu resgatar um pouquinho e falar para vocês que um bom algoritmo tem, ou deve ter, entrada, processamento e saída, esse aqui é um exemplo clássico de um algoritmo como deve ser definido. O que que é? Deve ser criado um programa, né, que efetue a leitura de 2 valores numéricos. Faça a operação de soma entre os 2 valores e apresenta o resultado obtido. É o mais clássico que pode acontecer. Tu pega 2 valores numéricos, tá? Bota ele em 2 variáveis, soma os 2 e apresenta o resultado obtido. O que é a variável? Pode ser A e B. O que é um resultado? O que é um valor numérico? É um 7, um 8, é um 10. Então, digamos que eu dou 2 e 3. 2 e 3 dá 5. Então, eu boto 2 na variável A, boto 3 na variável B, somo A com B, coloco na variável C, porque tudo tem que botar na memória tem que ter uma variável, soma A, que é 2, com B, que é 3, bota 5 em C, mostro a variável C, está resolvida a minha equação, pronto, resolvi isso. Ah, mas é simples assim? É. Todos os algoritmos vão ter entrada, processamento e saída. Por mais simples que seja o problema, eu tenho que estruturá-lo através de uma resolução algorítmica. Agora, vamos ver como eu faço ela a la Jack, passo por passo. É o que a gente chama de algoritmo genérico, que a gente falou no início da aula. Quando eu fiz mentalmente, tem 2 valores de entrada, tem o valor A e tem o valor B, pego o valor A, coloco em A, pego o valor B, coloco na variável B, depois eu pego a variável C e faço A mais B. Eu tenho que estruturar isso em passos que o meu programador, ou eu mesmo, possa entender na hora de codificar. Isso se chama algoritmo genérico. Qual é a linguagem que eu uso em algoritmo genérico? A tua. Tu define, porque é para te estruturar o teu algoritmo mentalmente, tá?
Você pode estruturar isso mentalmente, ou pode estruturar mentalmente e fazer alguns rabiscos, como eu fiz aqui. Eu, geralmente, faço em 3 etapas. Entrada, processamento e saída. Vocês vão ver que vai ficar claro para vocês daí. Quais são as minhas entradas? Primeiro, obter 2 valores. Eu defini as variáveis A e B. Podia ser abóbora e melancia. Não tem o menor problema. Tu define o nome das variáveis que tu quiser com aqueles requisitos que a gente definiu anteriormente, que não pode ter. Não pode começar com número, não pode ter acento, não pode ter espaço, etc e tal. Tá certo? Mas eu defini A e B. Então, eu tenho 2 valores, no caso, variável A e B. A segunda, eu já fiz a primeira, input, a entrada de dados. A segunda, processamento. Efetue a soma das variáveis A e B, implicando o seu resultado na variável X. Por que X, Salzi? Não podia ser o total? Podia, não tem problema. Bota a tua, a variável é tua. Ou eu quis botar na X. Então, eu botei a variável A e B, a soma de A e B em X. Viu que eu não estou botando comando, eu estou escrevendo a la louca aqui. A la louca como eu acho que é inteligível para mim. Porque é um algoritmo genérico. É genérico, é a forma que eu escrevo de uma forma genérica. Não tenho que me estressar ou me preocupar em definir já nome de variáveis. Eu já botei os nomes de variáveis. Pode ser que tu bota em uma variável o primeiro valor, bota na segunda variável o segundo. Depois você define. Cada um estrutura da forma que quer. Eu só sugiro que entrada, processamento e saída. Tá certo? E o meu terceiro item é apresentar o valor da variável X após a operação de soma dos 2 valores fornecidos. Olha meu programa, deve ser criado um programa que efetue a leitura de 2 valores. Está aqui o número 1, obtenha 2 valores, variável A e B. Numéricos, por enquanto a gente não se preocupa, mas tu lá na hora de digitar vai ser numérico, eu tenho que digitar um número, tá? Mais adiante eu entro com uma questão do que é validar a entrada, mas agora passa batido. Faça a operação de soma entre 2 valores e apresenta o resultado obtido. Então, o processamento é a operação entre os 2 valores. Quais são os 2 valores? As 2 variáveis que eu peguei. Então, se eu peguei A e B, eu vou somar A com B e vou colocar, ou implicar, ou atribuir a X. E, por último, apresenta o resultado. Se eu entrei com A, entrei com B, somei A com B e botei em X, é só eu mostrar o X. Pronto, está resolvido o meu problema. De forma algorítmica, a partir do meu algoritmo genérico. Como isso fica no mundo real? Bom, no mundo real está aqui o meu algoritmo genérico, daí, né, na minha época, vocês iam morrer desenhando. Daí eu tenho que pegar os diagramas de bloco, que estão eles aqui, e montar eles bem certinho. Vamos lá. O algoritmo, ele tem um início e ele tem um fim, aquelas 5 características, você recorda? Eram 5 características. O primeiro dele era ter um início e ter uma entrada, e ele tem que ser finito. Então, eu já sei que tem um início e tem um fim. Coloquei o meu início e o meu fim. O que eu tenho que fazer? Obter 2 valores. Qual é o valor de A? Por que eu coloquei esse caractere aqui, ou esse ícone? Porque eu sei que isso aqui é uma entrada que vai me pedir na tela qual o valor de A e vai ficar esperando. O valor de A eu vou botar na variável A. Depois eu vou repetir o mesmo procedimento, qual o valor de B, botar em B. Depois eu vou, essa primeira parte aqui, cor da caneta, vermelho. Vou botar uma cor bonita, né? Essa primeira parte aqui é a minha famosa input, entrada dos dados, também conhecida com o número 1, que reflete justamente essa primeira parte aqui. A segunda parte, na verdade ele vem até aqui, ó. Aqui, onde é que tá a borrachinha? Não precisa borracha, tá? Fazer bem tigrão aqui. A segunda parte, o processamento, ele está nessa parte aqui, que é o número 2, que está vinculado a essa parte aqui. O que está vinculado a essa parte? Efetue a soma da variável A e B, implicando seu valor em X, ou numa outra variável que tu tem que definir como total. E a terceira parte e a última, está só em mostrar essa minha primeira variável aqui, que é a X, a variável que eu usei para armazenar. Então, bem certinho, primeira parte, entrada de dados, segunda parte, processamento. Terceira e última parte do meu algoritmo genérico, mostrar ou apresentar os meus dados, a saída. Pronto, aqui estão as 3 etapas clássicas de um bom algoritmo.
tá certo? Então, apesar de ser extremamente simples esse problema, vamos descartar, eu vou fazer esse mesmo problema, só um minutinho, pessoal, agora a gente vai ter um pouquinho de delay aqui no dar os refresh na tela, efetivamente lá no meu Scratch. Então, eu vou deixar aqui no cantinho o meu algoritmo. A essa altura, deixa eu ver onde é que vocês estão aqui, vocês conseguiram todos instalar o Scratch? Alguém não conseguiu instalar? Se ninguém me respondeu, é que todo mundo conseguiu. Beleza. Então, eu dou esse delay para verificar. Bom, então vamos aqui para o Scratch, vocês abrem o Scratch de vocês, o Scratch agora, uma aula aí de 5 minutos de Scratch, tá? Não vou estressar, o Scratch é bem legal, pessoal, porque com o passar do tempo... Oi? Mandaram no chat ali que 2 eu acho que não conseguiram. Ok. Sim, se eu jogar para baixo aqui ajuda, né? Estou testando, meu Deus, tem bastante mensagem. O Thiago, não, estou com problema de conexão, mas estou presente, tá bom? O Thiago não conseguiu, estou tentando, Marielle, e o Thiago vou tentar. Tranquilo. Eu vou assumir que todos estejam, com exceção dos 3 aí, depois que eu der a atividade para vocês, a gente trabalha na questão lá da aula, da sala de dúvidas, e eu posso ajudar vocês em questão, se está trancando, a gente vai lá e compartilha a tela, beleza? Legal. Então, para quem tem o Scratch, vocês devem estar enxergando a minha tela aqui. Basicamente, vocês vão ter 3 grandes ambientes. À esquerda aqui, por enquanto, vai aparecer só os códigos. Depois a gente vai mais adiante, aos poucos, falando de cenários e falando de sons aqui, tá? Não é o caso. Vocês podem ver que vocês estão com 3 abas. Por enquanto, vamos ficar só nos bloquinhos, tá? Que analogamente ao que eu uso num diagrama de bloco aqui na minha esquerda, que eu estou com o mouse mostrando para vocês. A cada item aqui, movimento, aparência, a questão de som, vai trocando esses íconezinhos. Na verdade, nada mais é o que ele vai simplesmente indo para cima ou para baixo. Existem várias categorias desses blocos que fazem determinadas ações, que a gente vai aos poucos vendo, tá? E são a partir de cores. A segunda parte é a parte em que você vai montar o teu código, leia-se seus blocos. E aqui o bichinho que vocês podem mexer nele, o gatinho que vocês podem trocar, porque a gente chama isso aqui de ator, tá? Eu posso trocar ele. Ele vai efetivamente ser a pessoa que vai interagir, para dar aquela parte lúdica, que é bastante usado isso aqui também para desenvolver a linguagem algorítmica em crianças. Então é legal quando o gatinho fala, quando o gatinho anda, quando o gatinho pula, e como eu sei que ele pula, por exemplo, aqui é uma coordenada, agora falando matematicamente, x e y, uma coordenada cartesiana aqui, ó. É onde ele está na posição do x, 42 e do y, 29. Eu vou botar ele mais para a direita aqui, largo ele foi para a posição y, 34. Vou botar mais para baixo, ele vai ficar negativo no x, desculpa, é menor, 31. Eu vou botar ele para cima, ele vai ficar uma outra posição do y, 16. Vou botar ele mais para a esquerda, ele vai ficar negativo, porque pensa em tela dividido pelo meio. O que está à esquerda aqui, ó, do x, é negativo. O que está efetivamente à direita é positivo. Então, aos poucos, vocês vão aprendendo o que está para baixo do eixo, aqui é um eixo imaginário, 0, o que está para baixo é negativo no y, o que está para cima é positivo no y. Depois, no jogo, vocês vão ver que isso vão ser as coordenadas, tá? Mas só para mostrar que aqui tu vai ter o bonequinho interagindo contigo. Por enquanto, só vamos trabalhar nessas 3 telas. Essas 3 telas aqui nós vamos montar o nosso grande problema, que era o quê? Pegar a variável A, pegar a variável B, somar A com B e mostrar a variável em que você usou para somar, arrastando os blocos. Os blocos já estão postos aqui, pessoal. A primeira coisa que eu estou fazendo é um bloco amarelo. Então, eu vou lá no amarelo e vou achar... Eu tenho um problema, sou meu daltônico, então o amarelo está aqui, isso aqui é laranja. O primeiro amarelo, ele é um evento. Então, o evento, ele causa uma ação. Eu vou arrastar para cá. Quando
Estão enxergando bem aqui, senão eu posso aumentar, isso fica melhor. Né? Quando clicado, a bandeirinha, ele começa a executar. Ah, eu não quero mais esse bloco. Arrasta ele de volta, ele some. Arrasta ele para cá, ele vai funcionar. Quero duplicar esse bloco. Duplicou o bloco. Não quero mais esse. Jogo para o lado. Duplicar botão direito do mouse, tá certo? Quero apagar o bloco. Posso apagar o bloco aqui, ou simplesmente posso jogar ele de volta. Só isso que vocês têm que fazer de manipulação. É super simples. Mas vamos lá, vamos seguir o nosso raciocínio. Vamos comentar aqui... Ah, como eu fiz isso aqui, pessoal. Botão direito, comentar. Ele vai me abrir esse diálogo, caixa de diálogo. Eu quero botar aqui os meus passos. Eu vou copiar lá, né? Porque eu sou bem preguiçoso para escrever. Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu estou fazendo aqui? Só para a gente estruturar aqui o que seria os passos que eu quero executar. Vou botar aqui embaixo. Primeira coisa, obter dois valores, no caso, as variáveis A e B. Eu vou ter que pedir para o usuário. Usuário, eu forneço a variável A. Como eu faço isso? Primeira coisa, eu vou começar quando clicado, que é o início do programa. Depois vocês vão entender, porque quando eu clico ele vai funcionar. Obter os dois valores, eu vou ter que pedir ao usuário. Pedir ao usuário, já está aqui, ó, ele está na cor azul. É quando tu faz uma pergunta. Onde está a cor azul? Sensores. Não. Ai, meu Deus do céu. Onde é que está a minha pergunta? Está aqui, ó. Pergunte. Pergunte, qual é o seu nome? Ele já vem com uma coisa pronta aqui para mim. Olha o que está fazendo. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aqueles exercícios de bloco. Vocês estão vendo que ele se encaixa? Para ele ter uma execução contínua. Se ele estiver separado, não vai ser contínuo. A pergunta que eu quero fazer é obter dois valores, variável A e B. Então, eu posso simplesmente chegar aqui e clicar. Digite o valor de A e espere. Se eu faço uma pergunta em azul, eu já posso pressupor que, quando eu faço uma pergunta, eu quero uma resposta. Eu venho aqui e já pego a caixinha de resposta e deixo aqui no lado, que eu vou usar ela. De novo, quando eu não quero mais, eu jogo para lá. Eu quero, eu vou deixar ela aqui no cantinho. Eu pergunto, digita o valor de A. Há pouco a gente falou que tudo que está no computador tem que, para ser processado, passar por uma memória. A memória, eu tenho que definir uma variável, que nada mais é que uma posição de memória. Eu tenho que definir a variável A, porque aqui eu só estou pedindo, digita o valor da variável A. Então, eu vou olhar, A é o laranja, a cor das variáveis. Eu venho aqui no laranja e procuro variáveis, clico nele. Quais são as variáveis que eu tenho? Eu já tenho uma variável A aqui definida, tá? Mas digamos que eu não tivesse essa variável A aqui. Deixa eu remover, sacanagem, já estava pronto. Ele sempre vai aparecer para mim em 3 blocos, criar uma variável, criar uma lista, criar um bloco. Esqueçam lista e esqueçam bloco. Isso aqui é quando eu quero fazer modularização, trabalhar com funções, não é o caso, e quando eu quero trabalhar com vetor, o Scratch trabalha com o nome de listas. Por enquanto, só saibam que existe, mais adiante a gente vai usar. Por enquanto, a gente só vai usar variáveis. Ou eu uso uma que já existe, chamada minha variável, ou eu vou clicar aqui e criar uma variável. Criei. Nome da variável, A. Notem que eu posso botar A maiúsculo ou A minúsculo. São 2 variáveis diferentes. O Scratch, tá? E a maioria das linguagens faz esse tipo de diferenciação, tá? A minúsculo, já se acostumem, tá? A minúscula é uma variável, A maiúscula é outra variável. Vamos botar A maiúsculo aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Criei a variável A, olha aqui, ela já apareceu aqui junto com o meu amiguinho, lá em cima está zerado. O Scratch é muito bonzinho para mim, nossa. Ele cria a variável já e já zera ela, tá certo? Ou é a fase inicialização. Às vezes as linguagens não são boas assim, seria legal tu inicializar tuas variáveis, já começar a pensar nisso. Mas por enquanto eu só criei a minha variável. Bom, se eu criei minha variável, tem aqui, ó, mude A para 0. Eu vou pegar essa caixinha e vou continuar. Aqui, ó, ele já pegou a variável A, porque era a única, fora a default dele, que é a minha variável, e deixou pronto. Mas eu poderia selecionar o nome das variáveis que eu quisesse aqui, se eu tivesse mais alguma variável aqui criada. Cada vez que eu salvo esse contexto, ele salva essas variáveis. No início, ele tem que estar zerado.
Pois bem, selecionei a minha variável A, e o que eu quero botar dentro da minha variável A? Olha o comando, mude A para o quê? Aqui eu estou botando 0 para dentro da variável, mas eu não quero 0, eu quero dar a resposta, o que for digitado pelo usuário quando eu faço a pergunta, digito o valor de A. Ah, então eu boto a resposta, olha aqui, larguei dentro, quero tirar. É simplesmente, outra dica, sempre chegam aqui da esquerda, tá? Desculpa, da direita para a esquerda. É mais fácil. Ah, ela vem daqui, vem também, pessoal, mas depois vocês vão ver uma questão de precedência. Eu acho mais fácil sempre vir aqui, efetivamente, da direita para a esquerda e largar. O que ele vai fazer, esse conjunto aqui? Vai perguntar o valor de A e vai armazenar no valor de A a resposta. Vamos ver se é legal? Por isso que eu tenho aqui, ó, quando a bandeirinha for clicada, ele vai executar. Estão vendo essa bandeirinha aqui em cima? Quando eu clico, ele vai começar a executar o programa. Ele botou em amarelo o programa que ele está executando, o conjunto de blocos. O que ele fez? O gatinho disse, digita o valor de A e ficou com a prompt aqui. Vou botar 7 aqui, 7. E vou dar um Enter. O que ele fez? Botou aqui na variável A o valor de 7, e o que mais fez? Não fez nada, porque não tinha mais nada para fazer aqui. Acabou. Ah, e como está mostrando esse A? Esse A aqui está mostrando porque lá nas minhas variáveis, o Azinho, estão vendo que está selecionado aqui, se eu tiro, ele vai sumir aqui da esquerda, olha. Parou de sumir. Deixo. Às vezes é legal vocês deixarem para vocês pegarem a noção do qual o valor das variáveis. Mas depois, mais adiante, para ficar mais bonitinho o teu cenário, tu pode vir aqui desabilitar, ele vai sumir. Então é aqui que está aparecendo ou não a variável. Tem nada a ver com zerar a variável, com inicializar, é só para ela aparecer nessa tela de saída ou não. Ah, é assim que faz? Legal. O que eu tenho que fazer? Obter 2 valores. Eu recém obti A. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir de novo lá na minha parte de sensores, em azul, perguntar, ele sempre vem qual o seu nome, né? Então, vocês têm que clicar aqui, digite o valor de B. Mesma coisa, vou guardar já uma resposta, vou lá nas minhas variáveis, vou pegar aqui, tem variável B? Ah, não tem B. Cria a variável, coloca a variável B, dá um OK, ela vai passar a aparecer aqui, está selecionada, apareceu aqui, zerada ainda. Agora eu vou mudar esta variável, agora não é mais A, vou mudar a variável B, selecionando, não para 0, para resposta. Pega A, digita a resposta em A, pega B, resposta em B. Vamos ver se funciona? Posso clicar aqui ou posso clicar aqui, ó, tanto faz. Digita o valor de A. Ah, eu não quero, eu fiz uma bobagem, eu quero parar a execução. A bandeirinha inicializa. Para mim parar, o stop que é vermelho, pare. Parou a execução. Quero começar de novo, ou clica aqui, tanto faz. Cliquei aqui, digito o valor de A, 2. Apareceu 2 em valor de A, digito o valor de B, 3. Apareceu 3 o valor de B. O que mais fez? Não fez mais nada, porque eu só pedi as 2 variáveis. Eu só resolvi o meu primeiro caso do algoritmo genérico. Efetuar a soma das variáveis A e B e implicar o resultado na variável X. Bom, já posso pensar que eu tenho que criar uma variável X, porque eu vou ter que somar e botar nela. Então, eu já botei um X aqui, já criei a minha variável X. Como eu faço agora, pessoal, para somar A e B e botar em X? Daí eu vou olhar aqui como esse cara fez. Ah, ele usou, olha aqui, eu estou olhando para cá, ainda no ambiente das variáveis eu posso botar, ao invés de uma resposta, eu posso botar uma equação. Ah, legal, então eu vou lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar o MUD, que não é mais A, que agora eu tenho minha variável X, porque eu já criei, para alguma coisa. Por enquanto eu estou movendo 0 para X. Não vai me adiantar mover 0 para X. Eu tenho que mover para dentro de X A mais B. Ah, mas A mais B, aqui Sausen está em verdinho. Verdinho quer dizer que tem os operadores matemáticos. Ele já tem coisas prontas. Multiplicação, subtração, adição e divisão. A mais B, é uma adição. Mas eu vou ter que somar o quê? A e B. A e B são variáveis. Variáveis, qual é a cor das variáveis ainda? É essa cor aqui. Variáveis. Meu Deus do céu. Laranja.
Qual é as cores das variáveis? Laranja. Quais eu tenho que somar? A e B. Está aqui as variáveis. Então, basta eu somar A, basta eu trazer B, eu estou somando A e B. Mas aí A e B vão ser jogadas onde? Vão ser jogadas para dentro de X. Então, eu vou arrastar ela para dentro de X. Então, beleza. Pego o valor de A, coloco em A. Pego o valor de B, coloco em B, através da resposta. Depois eu pego A e B que já existem, ó, A e B, somo e coloco ela em X. Perfeito. Vamos ver se está funcionando? Vou clicar aqui. Entre com o valor de A. Ele fica com os valores anteriores ali, pessoal, tá? Pode ver a da última execução. Tem como zerar isso aqui? Depois eu mostro, tem sim. Vou primeiro colocar o valor de A. 2, o valor de B, 3. 2 mais 3 apareceu em 5 aqui, mas não apareceu a resposta, fica feio, né? Está aqui dentro da tela. Se eu, por exemplo, desabilitasse aqui, tu não saberia que 2 mais 3 é 5. Eu habilito, ele aparece. Ah, mas então eu posso fazer o terceiro passo do meu algoritmo, de novo, esta primeira parte aqui, entrada, até aqui a entrada de dados, essa aqui é a parte de processamento, essa única aqui, falta a última parte, que é apresentar o valor da variável x. Ele está usando esse roxinho, vamos procurar roxo. Roxo é aparência. Quando faz aparência, é tu mostrar algo na tela. Por exemplo, eu vou botar diga olá, mas eu não quero no final que ele diga olá, eu quero que ele diga o quê? Diga minha variável x. Então, eu vou lá nas minhas variáveis, vou procurar onde está a minha variável x e vou arrastar aqui para dentro. Então, agora vamos rodar para ver o que acontece? Digito o valor de A. 5 mais B, 5 é igual a 10. Ah, legal, está resolvido aqui. Resolvi o meu problema a partir da construção desses blocos. Só são essas possíveis blocos, pessoal? Claro que não, vocês podem fazer composições. Esta foi a solução que eu achei, que eu implementei a partir do meu algoritmo genérico que está posto aqui. Poderia ter definido uma outra variável aqui, poderia ter outros nomes de variáveis aqui. A partir de agora, vocês podem brincar um pouquinho com esse ambiente. Deixa eu ver onde é que vocês estão. Conseguiram entender, pegaram a lógica do processo? Sim. Sim. Bem simples, né? Ele é extremamente intuitivo, pessoal. Os probleminhas são bem bobos, porque agora, a aula de hoje, estou mais preocupado que vocês, na ordem, instalem o Scratch e começem a se ambientar com o mesmo. Aliás, agora, se eu quisesse gravar esse programa, pessoal, eu faço da seguinte forma. Quando você tem aqui em cima o projeto do Scratch, ele pode ter o arquivos novo, carregar do seu computador e baixar para o seu computador. Carregar do seu computador é fazer o load, tá? É carregar do computador para cá. Baixar para o computador é tu salvar. Então, eu vou botar em baixar no computador aqui, ele é meio lentinho, tá? Ele vai abrir uma janela semelhante a essa aqui para vocês, tá? Com um nome. Ele deu o projeto Scratch. Por que ele deu o projeto Scratch? Porque ele está escrito aqui já. Então, eu já posso começar a dar um nome, se vocês quiserem, aqui para ele. Sei lá, programa _01. Vou dar um arquivo, baixar para o computador, programa 01, mesmo que eu digitei lá em cima, .sb3, que vem de Scratch versão 3. Se fosse 2, era a versão 2. E ele está gravando aonde? No meu caso, que ele vai gravar na aula 2. Vou salvar aqui dentro, tá certo? Programa 1. Se eu for lá na minha aula 2, se eu sei aonde eu gravei essa aula 2, deveria estar o Scratch aqui, mas deve ser outro diretório de aula 2 que eu coloquei. Deixa eu ver. Vou dar um arquivo, carregar do computador, eu acho que ele está em outro diretório. Ele é lento assim, pessoal. Ele está aqui em outra aula 2, ó. Essa minha aula 2 aqui, eu acho que são dos códigos de Scratch. É dentro do código de Scratch. Desculpa, eu estava em outro petzinho aqui. Eu estou dentro de aula, dentro do código de Scratch, está aqui ele, programa 01.sb3. Vou clicar nele e vou dar o abrir. Obviamente que ele vai carregar o mesmo. Ele vai te perguntar, tu quer substituir o que está aqui pelo que está lá? Claro, é o mesmo, né? Vou colocar, carrega o projeto está aqui. Isso vai funcionar sempre. Então, para te salvar e carregar, é desta forma aqui. Deixa eu brincar um pouquinho mais com vocês.
Eu falei aqui ó, que quando você começa a iniciar o programa, ele pegava as últimas variáveis, estão vendo? A última execução, que foi 5, 5 e 10. E o gatinho tu pode inclusive mexer aqui, pessoal, para achar um melhor lugar, não tem problema, ó. Ele vai readequando depois as falas, não tem problema. Pode botar desenhinho de aba 4, isso tudo a gente vai fazer depois, se vocês quiserem, é através dos cenários, tá? Mas por enquanto a gente vai se preocupar mais com o código. Eu quero zerar isso aqui, não tem problema. Eu tenho que começar, vou parar a execução, eu tenho que começar a execução, que seria nessa parte aqui, zerando as minhas variáveis. Como eu zero minhas variáveis? Eu vou lá nas minhas variáveis, onde é que está variáveis, quais delas? Mude a para 0. Obviamente só vai mudar o 0, quer ver? A A já começou zerado, mas a B ficou com a anterior ainda, porque eu só inicializei a A. Então eu tenho que inicializar todas as variáveis para me deixar isso aqui bonitinho toda vez que eu executo zerado? Se tu quiser, sim. Como eu faço? Simples. Eu venho aqui, muda para 0, muda B para 0, muda X para 0. Coloquei aqui. Muita atenção, se eu faço só isso aqui, ele só zera, só executa esse código aqui, pessoal, porque isso aqui está separado. Eu tenho que incluir, vou executar de novo, zerou todas as variáveis, pediu para o A. Estendi o meu programa só para inicializar. Precisa fazer isso? Não, gente, eu só mudei que vocês podem fazer isso de forma modular, vocês podem mexer, vocês podem isolar o programa. O problema, você pode fazer uma parte só, você pode executar só um bloco. Eu só quero executar, por exemplo, a parte do somatório. Tu vai somar aqui, ó, A com B. Ele vai fazer alguma coisa? Não, é 0, 0, não vai somar nada. Então, isso aqui é completamente modular e vocês montam uma lógica. Agora sim, ele está todo em amarelo, ele vai executar tudo. Eu executo a partir desta, dou stop, ou a partir desta. Agora vamos lá. 3 mais 4, 7. Está resolvido o problema. Tranquilo, galera? Beleza? Com exceção de quem não conseguiu instalar. Tá. A Luísa só estava lendo aqui a mensagem dela. Isso aí, tem o do WhatsApp. Pessoal, se vocês não conseguirem instalar, a gente vai ver. Eu só vou dar mais um exemplo para vocês, e depois tem uma série de exercícios para vocês fazerem, tá certo? Então, vamos voltar para cá. A gente viu a resolução do primeiro exemplo. Qual é o nosso segundo exemplo? O segundo exemplo, desenvolver a lógica, o algoritmo genérico, o diagrama de bloco e o programa em Scratch para desenvolver um problema que efetue o cálculo da área de uma circunferência, apresentando a medida da área calculada. Legal. Na primeira aula, eu falei para vocês assim, ó, quando tu vai encarar um problema, aqui tu tá com um problema simples de calcular a área de uma circunferência. Tu tens que saber como se calcula a área da circunferência. Para te saber a área da circunferência, tu tem que saber a fórmula. Aqui já eu fui bonzinho e já dei a fórmula do cálculo da área, que é π vezes raio ao quadrado. Bom, se o cálculo que eu tenho que fazer é o cálculo de uma circunferência e a fórmula para calcular a circunferência é π vezes raio ao quadrado, a minha entrada de dados, entrada, processamento, saída, tem que ser o raio. Porque sem o raio do meu círculo, eu não consigo calcular a área. A área vai ser o processamento já está a fórmula. Qual é a minha entrada? É o R, é a única informação que eu não tenho. Então, meu algoritmo genérico, obter o valor da variável R, pedir para o usuário, estabelece que o π é 3.1415, nós estamos falando, o π tem um valor fixo de 3.14, eu vou ter que definir de duas formas. Ou eu defino uma variável e coloco 3.1415 nele, ou eu faço ou assumo que aonde existe π, eu vou botar 3.1415. E o raio, simplesmente faço a implementação dessa fórmula, que é π vezes raio ao quadrado, 3.14 vezes R. E depois, o que eu tenho que apresentar? O A. Então, o meu algoritmo genérico foi, qual é a minha entrada de dados? Obter a variável R, entrada. Qual é o meu processamento? Eu poderia dizer que o meu processamento ele tange em duas partes, ou não.
Se eu faço uma constante π igual a 3,14, eu coloco aqui 3,14 como variável. Se não, eu posso assumir que não existe esse 2 e boto direto o π na minha fórmula, que nada mais é o que A de área, 3,14 vezes a entrada R vezes R. E eu mostro a minha variável A, que é a saída justamente da área. Pronto, meu algoritmo genérico está resolvido para este problema aqui, da forma que eu fiz. Como isso aqui funciona, pessoal? Está aqui o algoritmo genérico, está aqui as minhas entradas. Olha o que acontece de novo. Qual o valor do raio? Jogo na variável R. Qual é o meu processamento? 3,1415, 9, vezes R, que é justamente a entrada. Isto aqui é o meu processamento. Isso aqui é justamente o processamento do algoritmo. E qual é a minha saída? O valor de A. Mesma coisa. Vamos voltar para lá. Vamos criar um outro programa novo. Vou dar OK. Ele vai limpar a tela para mim. Ele é meio lentinho. Eu vou colocar aqui comentários. Vou chamar de novo aqui nos comentários os meus 3 ou 4 pontos. Vamos copiar aqui para ficar mais claro para vocês enxergarem. Ó. Ah, Salzin, precisa fazer isso? Aqui ficou igual. Ó. Não precisa, tá certo? Eu estou fazendo isso aqui para ser mais didático, para vocês visualizarem melhor a solução. Mas o nosso problema é esse. É a partir da entrada da variável R, calcular a área de uma circunferência. Então, vamos lá. Primeira coisa, obter o valor da variável R. Então, vamos deixar aqui no cantinho para a gente colar as corzinhas. Ó. Se a gente não sabe de cor ainda. Primeira coisa, eu vou efetivamente colocar o meu evento de início. Está aqui o meu evento de início. Primeira coisa, eu tenho que fazer uma entrada, uma pergunta, o azulzinho, tá certo? Aonde está aqui a minha pergunta em azul? Qual pergunta? Sempre a pergunta default é qual o seu nome, né? O que eu vou fazer aqui? Obter a variável R, né? Então, vamos lá. É para calcular o raio. Entre com o raio da circunferência. 2 pontos, por exemplo. Beleza. Aonde eu vou botar isso? Eu vou botar isso na minha resposta. Mas, na verdade, eu já disse, tu quer botar na tua variável R. Então, variáveis, as variáveis estão em laranja. Onde está a variável? Está escrito variáveis. Eu tenho uma variável R aqui definida, eu comecei uma nova? Não tem. Cria, vou botar R maiúsculo. Botei OK, está aqui a variável R. Então, eu vou mudar a saída para a minha variável. Na verdade, eu vou mudar a minha saída R para o qual? Para 0? Não, pegar a resposta. Pronto, aqui eu já tenho o valor de R. Então, esta primeira parte eu já resolvi. Estabeleça que o π vale 3,14. Vamos implementar isso. Vamos implementar isso. Vamos criar uma variável π. Tá? Criar uma variável π. PI, minúsculo, eu escrevi π. Para mostrar que vocês podem fazer um π. Quanto vale π? Vou mudar a minha variável π para quanto? 3,1415. Vamos botar. Simplesmente estou movendo 3,1415 para dentro da minha variável π. Fiz o que seria igual. Agora eu tenho que fazer a parte do cálculo. Podem ver que eu não fiz isso aqui, ó. No exemplo que eu dei lá. Eu jovei direto. Depois a gente vai fazer essas duas formas para ver se dá igual. Calcule o valor da área. A igual a 3,14 vezes R vezes R. Bom, eu tenho que trabalhar de novo aqui com uma outra variável. Qual é a variável? Agora é a variável área. A, eu não tenho. Vou criar uma variável A. Dou OK. Está pronta a minha variável A. Venho aqui e altero. Variável A. O que vai ser a A? Vai ser o π vezes raio. Está aqui a fórmula. Ou 3,1459 vezes raio. Beleza. Então, aqui dentro eu vou ter que botar uma equação. Eu vou ter que botar algum operador. Vou lá no verdinho, operadores. E o que eu tenho que fazer? Vezes. Então, eu vou pegar um vezes.
Mas, Salsi, tem que ser o π vezes raio, tu só tem 2. Não, eu posso fazer assim, ó, se eu pegar 2 vezes eles, eu posso botar uma dentro da outra. Pum, acabou de ter 3 sequências. Ah, eu posso fazer combinações? Deve, tu pode fazer aqui o céu limite. Tu vai fazer 3 vezes a combinação, então. Π, vamos procurar a variável π, onde é que está? Variáveis, vou pegar o π, vou colocar π vezes quem? O raio. O raio está aqui, R vezes o raio. Opa, às vezes ele faz essa loucura. Raio vezes raio, e vou colocar ele aqui dentro. Pronto, π vezes raio. Aonde vai isso? Aqui. Olha aqui, pessoal, isso aqui é meio chatinho no início, ó, para vocês desmembrar, mas aquela dica, sempre chega aqui da esquerda, da direita, desculpa, para a esquerda, e coloca sempre da direita para a esquerda, coloca da direita para a esquerda. Faz isso fora, que fica mais fácil, não fica fazendo aqui dentro, que tem grande probabilidade de dar erro, tá? E depois você muda, então, botou a fórmula, ela vale em área. O que eu tenho que fazer agora? Só apresentar, por último, o valor, ou apresentar na aparência, lá no roxinho. Então, tu pode colocar o diga, e o que eu vou botar, ao invés de dizer olá, eu vou botar a variável A. Onde está a variável A? Lá em A, vou vir, vou puxar, vou colocar. Legal. Qual é o nome desse programa aqui? Eu posso dar lá, sei lá, prog02. Também, mesma coisa para formação de nomes aqui, pessoal. Sem acento, caractere especial ou espaço. Programa 2, vou baixar para o meu computador. Ele demora um pouquinho, ó, já está em programa 2, na aula 2, vou salvar ele salvou, já voltou aqui para o nomezinho, vou executar, vamos ver se funciona. Entre com o raio da circunferência, sei lá, 5. Daí ele vai botar valor da área 0. Opa, o que deu de errado aqui? Valor 0, deu pau. Possivelmente, deixa eu só ver uma coisa aqui, é este pontinho aqui, que deve ser ponto. Vamos executar de novo. Qual é o raio? 5. 78,53. Pegaram o erro que deu? O Scratch, porque ele deriva da pontuação americana, ele implementa o ponto ao invés da vírgula. Eu botei aqui, de forma proposital, a vírgula, o que ele fez? Ele deu um erro. O erro dele foi simplesmente não calcular, deu 0, porque ele ignorou, ele não sabe o que é essa vírgula. Eu troquei esta vírgula por ponto, então sempre coloco um ponto, ele vai funcionar. Vou rodar de novo, vou botar agora 7, ele vai me calcular que a área é 153,93,55. Ah, Salsi, mas aqui tu acabou de dizer que tu não usou o π, tu botou o valor. Não tem problema, pessoal. Ao invés de botar o π aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui para fora, tirar o π, era só eu botar aqui dentro 3,1415, o valor que vocês quiserem, não tem problema, é a mesma coisa. Qual eu faço? A que vocês quiserem. Eu optei por não botar o valor, usar uma constante, então eu apaguei, defini π como esse valor e joguei para cá. Isso é mais elegante, principalmente quando tu usa o π várias vezes. Agora, se realmente tu só usar o π dentro de uma vez na fórmula, pode botar o número inteiro. Isso é uma questão daí de preciosismo teu, tá? Não inicializei as minhas variáveis, ó, porque se eu executar várias vezes ela aqui, ela fica sempre com a última. Se eu quero, eu vou ter que, antes, no início, pegar todas as minhas variáveis e fazer um mudar a 0. Para R, elas estão todas prontas aqui. Mudar para R. Ah, eu posso fazer isso aqui também, ó. Duplicar bloco, ele vai colando, ó, pessoal, que legal. Eu jogo, quais são as variáveis? R, π e A, né? A. Agora, eu vou executar, ele estava executando aqui já, dá um stop, vou executar, já zerou todo, daí eu posso botar os valores, ele vai calcular, na próxima vez que executar de novo, ó, do stop, executar, ele zera. Tranquilo, galera? Quando é que vocês estão aqui? Estão acordados ainda? Sim, bem tranquilo, professor. Bem tranquilo, estão conseguindo me ouvir, estão conseguindo acompanhar, com exceção de quem não consegue. Nós vamos ver isso já já. Galera,
Agora, o que a gente está fazendo? Agora tem duas coisas aqui, eu vou botar em full screen que fica melhor para me explicar para vocês o que vocês vão fazer agora, na ordem. Vocês, deixa eu só estabilizar, como eu já falei, eu uso um monitor externo, ele demora um pouquinho para mostrar os slides aqui para mim. Não sei para vocês, deve ficar tudo preto também. Tomar uma aguinha. Aqui está a resolução do segundo exemplo. Eu passei assim, ó, eu fui direto lá no Scratch, mas se vocês olharem, aqui está o problema, aqui está o algoritmo genérico, aqui está o bichinho. Onde é que está o meu mouse? Aqui está o algoritmo genérico, aqui está o bichinho, aqui está o código, evidentemente aqui que só está visual, vocês vão ter que montar no braço, e aqui está o diagrama de bloco. Essa primeira parte está aqui, aquilo que a gente falou, primeira parte, segunda parte do algoritmo, terceira parte, entrada dos dados, processamento, saída. Entrada dos dados até aqui, ó, processamento está aqui, ó, e depois, efetivamente, a saída dos dados. Isso aqui vocês podem usar depois como referencial, se vocês não conseguiram ainda instalar o Scratch e rodar isso. Primeiro de tudo, tem que fazer os dois primeiros exemplos. Exemplo 1, exemplo 2. Vocês fazendo isso, vocês estão entendendo o ambiente do Scratch. Depois, e somente depois que vocês fizerem os dois exemplos, essa segue a mesma metodologia, podem fazer com a variação de definir o PI sem o PIN, vocês vão fazer uma revisão da parte teórica. Não precisa ser agora essa revisão. Isso aí depois vocês podem fazer como uma tarefa em casa ou no transcorrer da aula também. Isso aqui vocês podem fazer mentalmente. O que eu digo mentalmente? São 6 perguntas clássicas do que a gente viu na aula de hoje. A gente trabalhou com esses 6 conceitos. Eu consigo dizer o que são variáveis, no que elas se diferenciam das constantes? Eu podia ser cretino e começar a perguntar para vocês, não vou fazer isso. Mas assim, ó, mentalmente, eu sei o que é uma variável e o que ela se difere de uma constante? Se eu sei, beleza. Se eu não sei, retorna lá nos slides e olha, esses são conceitos básicos, pessoal. Escreva 3 nomes de variáveis inválidas. Qual a relação, se é que existe, entre a lógica e algoritmo? Isso aqui é um pouquinho mais, tem que pensar um pouquinho mais. Quarto, cite e comente uma característica que você julga indispensável em um bom algoritmo. Nem estava nesse slide. A gente comentou nesse slide quais são as características de um bom algoritmo. Tá? Mas está lá na aula 1. Tu te lembra quais são essas características? Tenta mentalmente ver se tu te lembra, porque isso é legal. Se não, volta lá e dá uma olhada. Tem que decorar? Não, gente. Se tu já sabe estruturar um algoritmo, tu sabe essas características. Eu não vou dizer elas agora. Qual a diferença entre diagrama de bloco e fluxograma? Da aula passada, você recorda que a gente comentou bastante que era um diagrama de bloco, que era um fluxograma? Penso nisso. E quais são os tipos de dados mais frequentemente implementados na maioria das linguagens de programação? Aqueles 4, né? Quais são? Tu sabe mentalmente me dizer? Então, assim, ó, se tu sabe me responder essas questões aqui, tu entendeu as 2 últimas aulas. É todo o básico para vocês estarem aptos a começar a brincar no Scratch. Para vocês brincarem no Scratch, nós temos uma sequência aqui de exercícios, não me lembro se é 5 ou 6, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês, que basicamente eu só vou ler e dar algumas dicas, e depois vocês vão tentar desenvolver. Eu não vou desenvolver esses aqui, vocês vão fazer isso no transcorrer do restante da aula. A gente, na ordem, vai explicar isso, vocês podem fazer um intervalinho, eu vou verificar quem está com problema de instalar o Scratch, e depois, na segunda parte, a gente continua no desenvolvimento nas dúvidas, especificamente destes 6 exercícios, acho que são 6. Primeiro, a partir da temperatura de graus em Fahrenheit, converta para graus Celsius. A forma de conversão é Celsius, C, né, é igual a F menos 32 vezes 5 nonos. Essa aqui é a fórmula de conversão, onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em graus Celsius. Então, a partir de uma temperatura em Fahrenheit, que você vai entrar com ela, o programa te devolve o equivalente a C de Celsius. Tá legal? Pensam, entrada, processamento, saída. É clássico isso. Exercício 2. Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo utilizando a seguinte fórmula. Aqui eu já botei a fórmula do volume. Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Então, aqui eu vou deixar vocês pensar o que é a entrada, o que é o processamento, o que é a saída.
Como eu sou bonzinho, vocês não precisam calcular aqui o volume com os furos, tá? Pode só calcular o volume simples da lata. Óbvio que eu estou brincando. Exercício 3. Ler 2 valores para as variáveis A e B. Ó, de novo, né, o programa clássico aquele. Ler 2 valores para as variáveis A e B, efetuar a troca dos valores de forma que a variável A possa possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores trocados. Deixa eu explicar para vocês. Tá? No início do programa, A, por exemplo, tem 3 e B tem 5. Tu vai fazer uma magia negra e no final da execução o A vai ter 5 e o B vai ter 3. É este o problema, tá? Daí eu sempre uso, pessoal, se eu estou em sala de aula, eu vou dar uma dica para vocês que vai acontecer. Tudo que está no computador está numa área de memória. Para ter uma área de memória, eu tenho que ter... Olhem para mim aqui, quem não está me olhando, tá? Porque eu estou em full screen. Para efetivamente ter uma área de memória, eu tenho que ter uma variável. Imagina que aqui eu tenho A e aqui eu tenho a variável B com o conteúdo. Como eu faço para trocar? Então, deixa eu pegar aqui 2 pendrives, tá? Na variável A eu tenho esse pendrive, na variável B eu tenho esse pendrive. Como eu vou trocar? Se eu fizer atirar os 2 para cima, que eu não vou fazer, que eu não quero quebrar meus pendrives, tá? Tem grande chance de quebrar, e conseguir pegar eles magicamente, talvez eu faria um malabarismo e eu mostraria para vocês que é possível jogar esse para cá e esse para cá, sem usar uma variável auxiliar. Ah, mas não é só eu botar B em A, se tu botar B em A, tu vai queimar o valor efetivamente daqui e não vai ter mais o valor que estava em A. Mas como eu faço? Se tu tem um valor em A, um valor em B, você tem que usar uma variável auxiliar, que é o quê? Eu vou dizer que a variável auxiliar vocês não vão enxergar, mas é a minha mesa. Botei na minha mesa, tá livre a minha variável B. Jogo A para B. Tá livre a minha variável A. Eu vou lá buscar na mesa, que é a minha variável auxiliar, e agora eu fiz a troca. Pensam nisso. Tá? Esse é um exemplo clássico aqui de troca de variáveis. Vocês vão usar o resto da vida esse macetezinho. Esse é um dos muitos que a gente vai começar a trabalhar, que é a troca de variáveis sem queimar o conteúdo. Tá? Se vocês não entenderam na hora de fazer o programa, vocês vão queimar o conteúdo, vocês vão ver, vocês vão perder o valor de A, ou de B, ou vice-versa. Certo? Continuando. O quarto problema. O quarto problema é efetuar o cálculo do valor de uma prestação em atraso utilizando a seguinte fórmula. A prestação, o cálculo, né, efetivamente, de uma prestação em atraso. A prestação é o valor mais o valor vezes a taxa dividido por 100 vezes o tempo. Aqui está o cálculo do atraso da prestação. Vocês vão ter que pedir algumas entradas. Analisem o problema, vejam qual é a entrada. O processamento está aqui e a saída é o valor novo da nova prestação. Pensa um pouquinho. Quinto e último, não eram 6, eram só 5. Ler 2 valores inteiros, A e B, tá? O inteiro assume só um valor numérico, tá certo? Leia um valor inteiro A e B e efetuar as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão de A por B, apresentando no final os resultados obtidos. Por enquanto, vocês só cuidem a divisão por 0. Vocês não têm, porque dá erro, tá? A divisão por 0 dá erro, e vocês não têm como fazer essa validação ainda, porque eu preciso de um desvio condicional, que é uma condição, que é um se, que é um if. Nós não estamos trabalhando com isso. Então, aqui, o único cuidado é vocês não fazerem, no exemplo que vocês vão executar o problema, uma divisão por 0 para não dar um erro. Sabe que, matematicamente, qualquer número dividido por 0 vai dar um erro. Então, neste momento, é só esse cuidado que vocês têm que tomar. Vocês não têm que implementar nada disso. Vocês pegam as duas operações, as duas variáveis A e B, e façam A e B com as 4 operações matemáticas
clássicas. Só isso. E apresentou o resultado, obviamente. Tranquilo? Entenderam todos os 5 problemas? Na ordem, eu consegui instalar o Scratch. Eu consegui mentalmente fazer o referencial daquelas 5 perguntas lá que a gente colocou anteriormente. Eu vou fazer daí, aliás, desculpa, eu consegui instalar o Scratch, eu consegui entender e fazer o exemplo 1 e o exemplo 2, eu consegui fazer o retorno, a revisão da parte teórica, mentalmente, pode ser. Daí eu vou começar a fazer os 5 exercícios. Tenho dúvida a qualquer momento, chama o Salzi, não tem problema. A gente tá aí, abre o microfone, pergunta. Eu até preferiria, se possível, a gente fazer isso na aula ali, tá? Caso você não se sinta à vontade, vai lá na sala de dúvida que me chama, que eu vou lá, sem problema. Seria interessante até no início a gente tentar exercitar isso coletivamente, porque é aquela máxima, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Resolvi os 5 problemas, beleza. Daí eu vou para o estudo independente 3. Viu que eu estou enchendo de estudo independente. Gente, é só depois do dia 24, dia 23 ou 24, que vocês vão precisar entregar. Daí eu vou começar a efetivamente fazer a lista de exercício número 1. Está aqui no Google Drive, se vocês escanear, você sabe que isso aqui é um QR Code, né? Você apontar a câmera do celular para cá, ele vai te dar um link, e o link está lá no Google Drive. Ou também vocês podem acessar isso lá no Classroom. O que é lá no Classroom? Deixa eu só ir lá para ele, descartar as minhas riscarias. Um minutinho. Lá no Classroom, gente, já está para vocês, não está, só às 9, porque vocês não vão terminar todos os exercícios até às 9, às 9 vai estar liberado aqui para vocês a lista adicional, que eu acho que tem mais uns 4, 5, ele não abre aqui porque não está liberado ainda, que tem mais uns 4, 5 exercícios para vocês fazerem. Esta lista é o 3º estudo individual para vocês. Vocês já notaram aqui que cada estudo individual, ele computa um número X de horas. Vocês têm que fazer 20 horas de estudos independentes, tá? Então, aqui, por exemplo, essa do primeiro do Einstein, vocês ganharam 2 horas, essa resolução dos blocos, vocês vão ganhar 4 horas, essa lista aqui, vocês vão ganhar 2 horas, e assim a gente vai fazendo o transcorrer do semestre. Mas tu tá dando toda a aula? Não, eu tô dando bastante no início, pessoal. Aqui vocês já vão totalizar 8 de 20 horas que vocês têm que fazer em todo o semestre. Agora eu vou dar um tempinho, não se preocupem, tá? No início a gente dá bastante para vocês terem tempo para assimilar, e são tarefas mais simples. Elas são trabalhosas, mas elas giram sempre em torno do mesmo conteúdo, tá ok? Dúvidas, galera? Conseguiram pegar a ideia? Ô, senhor, esses exercícios esses 6 exercícios, a gente tem que pegar como? Tipo, tirar um print ou o quê? Qual? O da lista? Esses que tu passou agora, esses 6 que tem no que tem na aula 2, no arquivo. Quer fazer no SketchUp? Vamos por partes. Estes 5 aqui, vocês vão receber em aula para vocês. Vocês não precisam me entregar nada. Tá certo? Os exercícios da lista, que eu acho que são 5 ou 6 também, eu não me recordo, né? O Alzheimer vai estar pegando. Vocês devem depois entregar, postar lá no Classroom. Aqui no Classroom, vocês vão ter que, eu posso mostrar depois para vocês, vocês têm que adicionar. Aliás, vocês já fizeram, como vocês fizeram na entrega 1. Vocês me entregaram, 12 pessoas já me entregaram aqui. As pessoas já me entregaram, já está anexado, ó, efetivamente devolvido, já está anexado junto, ele demora um pouco, ó, está anexado junto aqui a resolução. Vocês vão anexar da mesma forma, só que ao invés de anexar um PDF, por exemplo, vocês vão anexar os arquivos que vocês estão gravando, o USB3, que é justamente quando tu faz o salvar, o baixar no computador. Quando tu dá no baixar o computador, ele vai gravar localmente, ó, por exemplo, aqui está gravando no 2. Deixa eu só gravar, substituir o existente. Se eu for lá no meu diretório, na verdade, eu acho que eu estou em códigos Scratch, aula 2. Lá no meu diretório está esse arquivinho, ó, que é um USB3. Tu vai pegar esse arquivinho e vai arrastar lá para dentro do teu ambiente do Classroom. Pegou a ideia?
Sim, obrigado. Todo mundo entendeu isso? Caso vocês tenham dificuldades, pessoal, para postar lá no Classroom, me dá um toque, a gente mostra, mas é literalmente entregar atividade, anexar arquivos, pegar e arrastar, é uma coisa. No caso da programação, sempre vai ser arrastar efetivamente o SB3. Salzinho tem 5, eu tenho que arrastar os 5, pode arrastar os 5, pode pegar os 5, zipar, fazer um zip e passar só um. Tá? Para quem sabe que é o zipar todos os arquivos em um só, compactar ele, jogar, ficam à vontade. Isso tanto faz para mim. Tá ok? Pessoal, são 8:45. Eu vou pedir só 10 minutinhos de intervalo. Primeiro, eu vou parar de gravar. Interromper.